Israel não só venceu a guerra, mas quebrou o poder do Hezbollah e reduziu a influência do Irã no Oriente Médio. Milhares de combatentes se renderam, e a vitória de Israel está mudando tudo na região. Mas o que vem a seguir para o futuro da guerra e da política internacional? Não perca nenhuma atualização. Inscreva-se agora e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos movimentos militares e geopolíticos. Nos últimos dias, um acordo de cessar-fogo foi proposto, mediado pelos Estados Unidos, e o Hezbollah finalmente aceitou. Para muitos, foi uma virada histórica, algo que parecia impossível diante da intensidade do conflito. Este acordo não é apenas uma pausa no combate, mas um passo significativo em direção à estabilização da região. Não se trata apenas de um alívio temporário, mas da possibilidade real de um entendimento duradouro. Contudo, o caminho até esse ponto não foi fácil e envolveu negociações tensas, com potências internacionais influenciando as partes. E mesmo com a trégua, não se pode subestimar o impacto das tensões que ainda rondam a região. O acordo trouxe uma calma aparente, mas será que ele realmente representa a paz duradoura? No entanto, é essencial considerar que um acordo de cessar-fogo não é garantia de resolução total. Para o Irã e o Hezbollah, que mantêm uma aliança histórica, essa trégua pode ser vista mais como uma estratégia para reorganizar suas forças. Eles estão dando um passo atrás para se prepararem para uma nova fase do conflito, seja no campo diplomático ou militar. O acordo de cessar-fogo pode até ser visto por alguns como uma grande vitória para Israel, que, ao se manter firme, mostrou sua força estratégica. Contudo, a pergunta que fica no ar é: quanto tempo a paz conseguirá resistir diante das pressões externas e internas? Este momento de trégua não apenas mexeu com a dinâmica da guerra, mas também com as alianças que a sustentam. O Hezbollah já começa a repensar suas estratégias e suas alianças, enquanto Israel reafirma sua posição de grande potência regional. Mas, o que se espera de uma guerra que começa a ser desmantelada de dentro para fora? A verdadeira questão está no futuro, pois as negociações podem ser apenas o primeiro ato de um conflito que, no fundo, tem raízes muito mais profundas. O que acontecerá a seguir? Essa pausa, se é que pode ser chamada assim, abre a porta para novas dinâmicas no Oriente Médio. Após o acordo de cessar-fogo, as Forças de Defesa de Israel, FDI, não deram nenhum sinal de fraqueza. Pelo contrário, intensificaram suas operações militares em solo libanês. A guerra não havia terminado, apenas dado uma pausa estratégica. Em Beirute, a infraestrutura essencial do Hezbollah foi completamente destruída por ataques aéreos altamente coordenados e precisos. As FDI focaram em alvos estratégicos, centros de comando, depósitos de armas e túneis de contrabando. Esses ataques não apenas causaram danos físicos, mas também atingiram moralmente o Hezbollah, enfraquecendo suas operações na cidade. E a pergunta que surge aqui é: será que esse ataque direto vai realmente enfraquecer o Hezbollah a longo prazo? Ou é apenas um golpe temporário? Com a escalada das operações, o uso de tecnologia de ponta se tornou evidente. Israel, que já é uma grande potência no campo militar, demonstrou sua capacidade de adaptação e inovação, empregando drones de última geração para mapear e atacar os pontos mais estratégicos do inimigo. O uso de drones e armas de precisão trouxe um novo nível de eficácia para as FDI. Em vez de se arriscar em ataques terrestres que poderiam resultar em mais vítimas e danos colaterais, Israel optou por uma abordagem mais controlada e precisa. Essa tecnologia não só permitiu a destruição de alvos de alto valor, mas também reduziu o número de baixas civis, tornando o ataque ainda mais eficaz no seu propósito militar e político. A questão é: até onde esse tipo de operação pode continuar? O Hezbollah pode tentar se reorganizar, mas uma coisa é certa: a guerra em que ambos os lados se encontram é muito mais complexa do que ataques aéreos e ações militares diretas. Há um componente psicológico e estratégico fundamental que pode determinar o sucesso de uma operação. Israel não apenas destrói fisicamente, mas também envia uma mensagem clara ao mundo e aos seus inimigos: a tecnologia e a precisão podem ser mais poderosas do que o próprio número de soldados em campo. E é justamente isso que leva a outra questão intrigante: como o Irã, que apoia o Hezbollah, reagirá a essa pressão crescente? A rendição significativa de combatentes do Hezbollah e de seus aliados iranianos em face da pressão israelense é um reflexo da mudança na dinâmica do conflito.
Não se trata apenas de uma vitória militar, mas de um golpe psicológico que abalou as bases do Hezbollah. Ao longo dos dias de confronto, enquanto as forças de Israel atacavam alvos estratégicos, líderes do Hezbollah perceberam que a resistência poderia custar mais vidas e recursos do que simplesmente se render. Além disso, a influência crescente de líderes libaneses na pressão por um cessar-fogo também ajudou a desmantelar a confiança da organização terrorista. A rendição não foi uma decisão simples, mas uma estratégia que muitos consideraram necessária para evitar o colapso completo. E é aqui que se abre uma questão fundamental: como essa mudança de postura afetará as alianças futuras no Oriente Médio? Além dos combatentes do Hezbollah, a rendição de muitos membros do grupo iraniano também tem um peso simbólico enorme. O Irã, que por anos tem apoiado grupos como o Hezbollah, vê sua força diminuída dentro do campo de batalha. A rendição desses combatentes representa uma grande derrota não apenas para o Hezbollah, mas para a estratégia regional do Irã. Israel, que se tornou o alvo dessa aliança terrorista, agora se vê com uma vantagem estratégica enorme, com muitas peças-chave do tabuleiro já fora de combate. Essa vitória, porém, não é apenas física, é também uma questão de moralidade. O fato de que tantos combatentes se entregaram pode sugerir uma quebra na confiança e no apoio que o Hezbollah recebeu por tantos anos. Mas será que isso realmente significa o fim do Hezbollah como uma força significativa na região? Ou será apenas uma pausa antes de novas tentativas de reagrupamento? Diante desse cenário de rendições, a análise é clara. Israel conseguiu algo que muitos consideravam impossível. Eles não apenas derrotaram fisicamente seus inimigos, mas também conseguiram quebrar a moral do Hezbollah e enfraquecer o apoio do Irã. A estratégia israelense foi eficaz em enfraquecer as defesas do inimigo de dentro para fora, mostrando ao mundo que a vitória na guerra não vem apenas da força militar, mas também do desgaste psicológico e da desintegração das alianças. Mas a grande pergunta é: até que ponto o Irã permitirá que seu principal aliado, o Hezbollah, sofra essa derrota de forma irreversível? Como ficou esse parágrafo sobre a rendição significativa? Está de acordo ou gostaria de fazer algum ajuste antes de seguirmos para o quarto tópico? A utilização de drones e tecnologia de precisão nas operações de Israel foi um dos pontos mais destacados da guerra. Esses avanços não só redefiniram a forma como os conflitos são travados, mas também colocaram Israel na vanguarda da guerra moderna. As Forças de Defesa de Israel, FDI, utilizam drones para realizar missões de reconhecimento, localizar alvos, o mais crucial, eliminar líderes estratégicos do Hezbollah. Ao invés de depender de forças terrestres em um território hostil e denso como o sul do Líbano, Israel empregou uma abordagem mais calculada e eficaz. Essa tecnologia foi capaz de identificar e destruir os pontos vitais do inimigo com precisão milimétrica, minimizando os danos colaterais e poupando vidas israelenses. Mas isso levanta uma reflexão importante: como essa tecnologia pode ser usada no futuro para mudar o curso de outras guerras regionais? Além da tecnologia de drones, Israel demonstrou um domínio impressionante em armas de precisão, capazes de atingir alvos de alto valor com uma eficiência nunca antes vista. Ao utilizar esses recursos, as FDI não só atingiram as estruturas do Hezbollah, mas também mandaram uma mensagem clara para o Irã: o campo de batalha do futuro será definido por tecnologia, não apenas por número de soldados ou tamanho de exércitos. Essas armas de precisão funcionam como um amplificador de poder militar, permitindo que Israel, mesmo com um número menor de tropas em campo, neutralize alvos essenciais do inimigo. O impacto disso na guerra foi imenso, pois a rapidez e a eficiência dessas operações enfraqueceram as forças do Hezbollah em um ritmo surpreendente. Mas, diante desse cenário, a questão que surge é: o futuro das guerras no Oriente Médio estará dominado por uma corrida armamentista tecnológica. O uso de drones e de armamentos de precisão no campo de batalha não é apenas uma questão militar, mas também uma questão estratégica. Israel, ao investir fortemente nessas tecnologias, deixou claro que sua força não reside apenas no tamanho do seu exército, mas na capacidade de usar ferramentas que tornam as operações mais eficazes e mais rápidas. E isso muda completamente o jogo. Mas como o Irã reagirá a essa evolução tecnológica? Eles serão capazes de desenvolver e aplicar tecnologias semelhantes ou até mais avançadas para retomar a vantagem. O próximo passo nesse conflito pode ser não apenas militar, mas tecnológico,
E a resposta a essa pergunta determinará os próximos capítulos dessa guerra. O impacto regional da vitória de Israel no conflito com o Hezbollah vai além das fronteiras do Líbano e da Síria. Com a destruição das capacidades do Hezbollah e a crescente rendição de seus combatentes, o equilíbrio de poder no Oriente Médio sofreu uma reviravolta significativa. A influência do Irã, que sempre foi um dos pilares do Hezbollah, foi grandemente comprometida. A capacidade de Teherã de continuar a apoiar e patrocinar grupos militares no Oriente Médio agora enfrenta obstáculos maiores. Israel, com seu poder militar e sua capacidade de resposta, reforçou sua posição como uma grande potência na região. Com o enfraquecimento do Hezbollah, o Irã terá de repensar suas estratégias de intervenção em conflitos no Oriente Médio. Mas a grande pergunta é: como o Irã reagirá a essa perda de influência? A situação no Oriente Médio agora é mais tensa do que nunca. A derrota do Hezbollah não apenas afeta a segurança de Israel, mas também enfraquece outras organizações financiadas e apoiadas pelo Irã, como o Hamas e a Jihad Islâmica. A ideia de uma rede de aliados xiitas sob a liderança do Irã, que havia se formado nos últimos anos, começa a desmoronar. O apoio financeiro e militar que o Irã enviava para essas facções será mais difícil de garantir. Como resultado, os países da região começam a reavaliar suas próprias alianças e interesses. Países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e até a Jordânia podem começar a se alinhar de forma mais clara com Israel, visando estabilizar a região e enfraquecer a presença iraniana. Mas o que significa isso para o futuro do Oriente Médio? Será que veremos um novo alinhamento de potências ou a guerra continuará de forma mais dispersa? A redução da influência do Irã e a diminuição da força do Hezbollah também pode ter implicações diretas para a política interna desses países. O Irã, que por muito tempo se projetou como uma potência regional desafiadora, agora precisa lidar com os desafios de uma derrota estratégica. Para Israel, porém, o impacto é duplo: a destruição de um inimigo-chave e a demonstração de sua força não apenas militar, mas também diplomática. O impacto dessa vitória será sentido por anos, não só nas ruas de Beirute, mas também nos corredores de poder de Teherã. A pergunta que paira no ar é: como os líderes mundiais irão reagir a essa mudança no equilíbrio de poder do Oriente Médio? E, mais importante ainda, o que isso significa para o futuro da segurança mundial? O impacto da vitória de Israel na guerra é claro. O Hezbollah enfraquecido, o Irã em retirada e a região com um novo equilíbrio de poder. E você? O que acha que vem a seguir? Qual será o próximo movimento? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva agora e ative as notificações para não perder as próximas atualizações sobre a guerra e a geopolítica do Oriente Médio.